Bom, nós não tínhamos combinado nada disso, foi um improviso, mas que bom, a gente tem que estar preparado para sempre louvar a Deus. E essa canção tem a ver até com minha aula de hoje. Quem gosta de tema de aula, o tema da minha aula é Devolve-me a alegria da tua salvação. O que faz a gente perder a alegria? Há muitas coisas que faz a gente perder a alegria. No Salmo 51, versículo 12, você pode anotar, não precisa ir lá. Davi fala, devolve-me a alegria da salvação. Ele tinha perdido essa alegria. E o que ele tinha feito para ter perdido essa alegria? Ele cometeu adultério. Ele pecou matando um amigo. Ele fez coisas que Deus reprovava. E ele perdeu a alegria. E ele está orando ali no Salmo 51, ele reconhece que a verdadeira alegria só Deus pode dar. E também o que faz a gente perder nossa alegria às vezes, não é nossos pecados, é o pecado de pessoas ao nosso redor. Pessoas que nós amamos, pessoas que nós convivemos com ela, pessoas que erram conosco e também a gente erra com ela. Então, às vezes, a gente perde a alegria por viver situações como essa. Ou talvez seja o nosso país, o nosso contexto de país. A gente vê a corrupção correndo solta, a injustiça correndo solta, a lei de Deus sendo desprezada, pessoas se revoltando, se rebelando contra Deus. E a gente sente essa dor. E hoje nós vamos dar continuidade ao nosso estudo no livro do profeta Abacuque, que viveu um cenário como esse. Ele viu o pecado de Israel, ele viu o pecado dos judeus, de amigos dele, próximo a eles, pessoas que conheciam a Deus, que serviam a Deus, que amavam a Deus. Naquele momento da vida desse profeta, estava se afastando de Deus. Devemos lembrar que Abacuque foi contemporâneo de mais outros profetas. Jeremias, Ezequiel, Daniel e Sofonias. Mas vamos dar uma recapitulada. O que eu preguei no capítulo 1 sobre até quando, Senhor, clamarei por justiça. No capítulo 2, a queixa do profeta. E no capítulo 3, que é o que nós vamos estudar no final da nossa mensagem, que ele muda completamente o coração dele. Ele volta a ter essa alegria. Ele no início está deprimido e triste. No final do livro ele está alegre e confiante. E eu espero que hoje de manhã, se você está sem alegria, que você possa pensar nisso. O que está roubando sua alegria? Abacuque 1, versículo 1 até o 4. Esta é a mensagem que Deus, por meio de uma visão, deu a Abacuque. Ó Senhor Deus, até quando clamarei pedindo ajuda, e tu não me atenderás? Até quando gritarei violência e tu não nos salvarás? Por que me fazes ver tanta maldade? Por que toleras a injustiça? Estou cercado de destruição e violência. Há brigas e lutas por toda parte. Por isso ninguém obedece à lei, e a justiça nunca vence. Os maus levam vantagem sobre os bons, e a justiça é torcida. Versículo 6. Isso é Deus respondendo ao clamor do profeta. Estou atiçando os babilônios, aquele povo cruel e violento, sempre pronto a marchar pelo mundo inteiro, a fim de conquistar as terras dos outros. Eles espalham o medo e o terror, e fazem valer suas próprias ordens e lei. Vimos aqui que Abacuque, ele está num cenário onde ele percebe uma ausência tremenda de justiça. Ele vê o aumento da violência correndo solto da terra de Israel. Ele vê a verdade sendo suprimida. Ele vê o abandono da lei de Deus no coração do povo de Deus. Ele fica perplexo com essa situação e ele
sofre com isso e ele clama a Deus até quando? Ele se queixa, ele acha que Deus está indiferente, que Deus não está nem aí para os problemas que está acontecendo no país e também com a vida dele, ele está lutando em oração com Deus. E aí Deus responde. Nós vamos ver aqui no capítulo 2, versículo 1 a 4. Vou subir a minha torre de vigia e vou esperar com atenção o que Deus vai dizer. E como vai responder a minha queixa? E o Senhor Deus disse: escreva em tábuas a visão que você vai ter. Escreva com clareza o que vou lhe mostrar, para que possa ser lido com facilidade. Ainda não chegou o tempo certo para que a visão se cumpra, porém ela se cumprirá sem falta. O tempo certo vai chegar logo, portanto espere, ainda que pareça demorar, pois a visão virá no momento exato. A mensagem é esta: os maus não terão segurança, mas as pessoas corretas viverão por serem fiéis a Deus. Versículo 8 ao 10 do capítulo 2. Vocês roubaram as riquezas dos povos de muitos países, e agora eles vão fazer o mesmo com vocês. Vocês vão pagar pelos crimes e pelas violências que cometeram contra os povos do mundo e contra as suas cidades. Ai de você, Babilônia cruel, que encheu a sua casa com o que roubou dos outros. Com isso, você quis se proteger de todo perigo e escapar dos seus inimigos. Mas os seus planos trouxeram vergonha para a sua família e, ao destruir muitos povos, você pôs a sua própria vida em perigo. Abacuque se queixa novamente com Deus, que Deus fala: olha, eu vou trazer os babilônios para julgar Israel. Mas ele não aceita isso, ele fala: como? Um povo cruel, um povo que nem é do Senhor, um povo que é orgulhoso. Como que o Senhor vai usar alguém que é tão pior que nós para nos castigar? E Deus falou: mas é isso que vai acontecer. Mas esses babilônios também serão julgados pelos crimes que eles vão cometer. Então você vê Deus soberano na história. Parece que Deus está indiferente, mas Ele é soberano em todas as coisas. Trazendo para o nosso contexto, eu tenho visto cristãos brigando na internet, defendendo um partido, um candidato, outro candidato. Olha, a autoridade que assumiu o poder, a gente vai ter que aceitar, porque é Deus que está permitindo. Nós não sabemos se é a vontade de Deus, mas a gente tem que confiar e não ficar essa briga que um é melhor que o outro fez isso, o outro não fez. Olha, a gente precisa orar, é o que a Bíblia fala, e buscar escolher aquele que defende os princípios cristãos. Pega lá o plano de governo de cada um, dá uma estudada no que esse próximo presidente vai fazer quando ele assumir o poder. Mas aqui a minha aula não é para isso. Deus mostra para esse profeta que ele está de olho bem aberto sobre o que está acontecendo. Ele não está indiferente. E Deus fala: olha, Abacuque, eu vou trazer salvação. Mas a salvação de Deus vem por meio de um julgamento. Hoje nós cantamos aqui que devemos estar preparados para o rei voltar. Às vezes eu ouço essas canções: se Jesus volta hoje aqui, será que eu estou preparado? Será que minha vida está em ordem? Será que eu estou mantendo a minha fé? Então, irmãos e amigos, a salvação que Deus vai trazer por meio dos babilônios para o povo dele não é fácil. Porque o que Deus vai fazer?
vai levar esse povo para viver 70 anos no cativeiro. Eles viveram 400 anos no cativeiro no Egito, mas eles não aprenderam. A história se repete. E é assim também na nossa vida. Deus é bom, Deus é gracioso, Deus é misericordioso, mas às vezes a gente deixa de confiar em Deus, deixa de confiar na palavra de Deus e a gente se seduz com o mundo, a gente começa a olhar mais para o mundo, para as coisas do mundo do que para Deus, e aí a gente perde essa alegria de salvar, a gente perde a alegria de pregar o evangelho, a gente perde a alegria de estar com os cristãos, e aí a nossa vida parece que precisa sempre de algo novo, de alguma coisa nova para a gente ficar animado. É a roupa nova, é a viagem nova, é o sapato novo, é o telefone novo, é o emprego novo. E se não tiver Deus, essas coisas não trazem a verdadeira alegria. O profeta não aceita. Mas Deus falou para ele, olha, Abacuque, eu vou trazer os babilônios. O povo realmente Babilônia é um povo cruel. Mas esse povo vai ser meu instrumento para julgar a nação de Israel. Alguns vão morrer. Alguns vão para o cativeiro. Agora, embora ele não entendendo muito isso, que ele não estava aceitando esse método de Deus, e às vezes a gente também quer aconselhar a Deus a como fazer as coisas, esse método. Se eu estivesse no lugar de Deus, eu não faria um negócio desse. Eu faria de outro jeito. Mas será que meu padrão de justiça é igual ao padrão de justiça de Deus? Será que eu tenho tanto conhecimento dos corações e da situação como Deus tem, quando Ele toma decisões? Quem quer ser um cristão hoje, nesse mundo de hoje, tem que ter muita convicção da palavra de Deus. Essa época não é para homens fracos, sem convicção. Porque senão você vai ouvir outra coisa lá fora, você vai questionar. Deus, a justiça de Deus, o amor de Deus. Eu tenho passado momentos assim. Nós estamos lutando contra forças poderosas que estão agindo no mundo espiritual para nos destruir a nossa fé, para roubar a nossa alma, para roubar a nossa alegria, irmãos. Precisamos de homens e mulheres de Deus nessa época de hoje, que vai tomar a posição do lado da verdade. Eu fico pensando porque tantos cristãos antes de nós sofreram tanta perseguição de morte. E nós hoje, quem nos persegue? Será que nossa mensagem está incomodando, está trazendo a verdade para as pessoas? Ou a gente quer aquela mensagem light, como Coca-Cola light? Que é Coca-Cola, mas é light, engana que eu gosto. Uma mensagem que floreie nosso coração. Será, irmãos e amigos, que aquilo que Deus prometeu realmente aconteceu? Que Deus prometeu trazer o julgamento por meio dos babilônios. Deus prometeu que os babilônios também iriam ser julgados. Será que isso aconteceu? Nós vamos estudar isso agora. Será que a palavra de Abacuque se cumpriu mesmo? Ou só foi palavras ao vento? Ou foi a palavra de um profeta? Um homem que andava com Deus. Porque o profeta no Antigo Testamento, ele põe no coração dele a dor de Deus. Ele sente o que Deus está sentindo. É como se o sentimento de Deus tomasse conta do profeta. No capítulo 52 de Jeremias, vamos lá ler o que aconteceu.
versículo 12 e 16. Aí o título do capítulo é A Queda de Jerusalém. Jeremias 52, 12. No ano 19º do reinado de Nabucodonosor da Babilônia, no dia 10 do 5º mês, Nebuzaradã, conselheiro do rei e comandante-geral do seu exército, entrou em Jerusalém. Ele incendiou o templo, o palácio do rei e as casas de todas as pessoas importantes de Jerusalém. Os seus soldados derrubaram as muralhas da cidade. E Nebuzaradã levou como prisioneiros para a Babilônia os que haviam sido deixados na cidade, os que haviam fugido para o lado dele e o resto dos operários especializados. Mas deixou em Judá algumas das pessoas mais pobres e as pôs para trabalhar nas suas plantações de uva e nos campos. Versículo 24 do mesmo capítulo. Nebuzaradã, comandante-geral, também levou como prisioneiro Seraías, o grande sacerdote, e Sofonias, o segundo sacerdote, e os 3 outros oficiais de importância do templo. Da cidade ele levou o oficial que tinha sido comandante das tropas, 7 conselheiros do rei que ainda estavam lá, o oficial encarregado de alistar homens para o exército e mais 60 homens importantes. Nebuzaradã os levou ao rei da Babilônia que estava na cidade de Ribla, ali na terra de Ramate. Ali o rei mandou surrá-los e depois matá-los. Olha isso aqui. Essa é a promessa de Deus que ele tinha falado por meio de Abacuque que ia acontecer. E aqui você vê que esse Nabucodonosor é um rei cruel. E ele invade Jerusalém. O que ele faz? Ele queima o templo. Ele destrói o templo que depois, mais à frente, Herodes o Grande vai construir novamente o templo. Salomão construiu. Esse templo que Salomão construiu foi o que Nabucodonosor queimou. E levou tudo o que havia no templo. Passa um tempo, o povo fica 70 anos no cativeiro, eles voltam. E aí novamente o templo é reconstruído. Mas o que a gente pode aprender? Quais lições, Edson, nós podemos aprender que serve para nós hoje, para a nossa vida hoje? Primeira coisa, Deus sempre cumpre o que Ele promete. Se Deus falou, irmão, Ele vai fazer acontecer. E é interessante que eu fico pensando, Abacuque, vendo essa situação. A gente não sabe se ele foi levado para o cativeiro, que alguns ficaram. O Jeremias ficou. Que Jeremias fica pregando ainda para o povo. Ele não foi levado para o cativeiro. Quem foi o Ezequiel. E o outro profeta aqui, o Sofonias, foi morto. Pelo Nabucodonosor, havia um profeta que foi morto. Como a gente vê no Novo Testamento, Tiago, o apóstolo, sendo morto pelo Império Romano. A gente não entende essas coisas, porque Deus não preservou a vida dos Sofonias. Mas essas coisas estão registradas na Bíblia para a gente aprender lições com a vida desses homens. Tudo que Deus faz é certo. Tudo que Ele faz, Ele tem razão. Às vezes nós achamos que estamos no controle das coisas, e não é verdade. Deus é soberano. Em toda a Bíblia, a história da Bíblia é uma história de amor. Deus indo atrás do povo, querendo socorrer o povo, salvar o povo, alertar o povo, e o povo às vezes se afastando desse Deus,
se revoltando contra, ficando indiferente a Ele, com a palavra dEle. E Deus está lá insistentemente, pacientemente nos amando. E o resultado da revolta, da rebeldia do povo de Israel a Deus, foram 70 anos no cativeiro. Longe da pátria, longe da família para alguns. O próprio Ezequiel, ele perdeu a esposa dele lá no cativeiro, ela morreu. E Deus falou para ele que isso iria acontecer. Então, Deus é misterioso, da vez como Ele age, como Ele faz as coisas. Mas sempre Deus faz algo porque Ele nos ama, eu acredito muito nisso. Ele é um pai que disciplina seus filhos, por amor, não por castigo. Então, aquilo que Deus prometeu que iria acontecer em Israel, aconteceu. Agora vamos ver o que Deus prometeu que iria acontecer a Babilônia, se realmente aconteceu. Daniel capítulo 5. Vamos ler juntos. Versículo 1 até o versículo 16. Daniel capítulo 5, do 1 ao 7. Certa noite, o rei Belsazar, da Babilônia, deu um banquete, convidou 1000 autoridades do país e começou a beber vinho com os convidados. Depois de beber bastante, mandou que trouxesse os copos de ouro e de prata que Nabucodonosor, seu pai, havia tirado do templo de Jerusalém. Belsazar queria os copos para que ele e os seus convidados de honra, as suas mulheres e as suas concubinas, usassem para beber vinho. Trouxeram os copos de ouro e todos começaram a beber vinho neles. E a louvar os deuses de ouro, de prata, de bronze, de ferro, de madeira e de prata. De repente apareceu a mão de um homem e ela começou a escrever na parede branca do salão do banquete, num lugar iluminado pela luz do candelabro. Ao ver a mão, o rei não sabia o que pensar. Ficou pálido de medo e começou a tremer da cabeça aos pés. Depois, gritando, ordenou que chamasse os adivinhos, os sábios, os astrólogos. Logo que eles chegaram, Belsazar disse: aquele que lê o que está escrito na parede e me explicar o que quer dizer, será vestido com roupas de púrpura, receberá uma corrente de ouro para pôr no pescoço e será a terceira autoridade mais importante no meu reino. Daniel 5, versículo 22. E o Senhor, ó rei Belsazar, filho de Nabucodonosor, sabia de tudo isso, mas mesmo assim não tem sido humilde. Pelo contrário, o Senhor desafiou o rei do céu e mandou trazer os copos que foram tirados do templo dele, a fim de que o Senhor, os seus convidados de honra, as suas mulheres, as suas concubinas, bebesse vinho neles. Além disso, o Senhor deu louvor a deuses de prata, de ouro, de bronze, de ferro, de madeira e de pedra, que não veem, não ouvem e não sabem nada. Mas o Senhor não deu glória a Deus, aquele que tem o poder de matar ou de deixar viver, e que decide tudo o que acontece com o Senhor. É por isso que ele mandou essa mão escrever na parede estas palavras: Mene, Mene, Tekel e Parsim. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou os números dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Aí o rei Belsazar mandou que vestisse Daniel com roupas de púrpura, pusesse uma corrente de ouro no seu pescoço e anunciasse que dali em diante ele seria a terceira autoridade mais importante do reino da Babilônia. Naquela mesma noite, Belsazar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar
no seu lugar. Neste capítulo nós vemos a promessa de Deus se cumprindo na vida de Belsazar, que era filho do Nabucodonosor, que tinha invadido Israel, para levar o povo para o cativeiro. E é interessante que esse rei, olha, às vezes, a gente tem que prestar atenção no que a Bíblia fala, que esse rei faz uma grande festa e convida todas as autoridades, as pessoas mais importantes do seu reinado, e lá está cercado de mulheres, de concubinas. Imagina essa festa, a festa da carne, rolando muita bebida, muito vinho. E esse rei, não sei, a partir de um momento, ele fala, olha, a festa está boa, mas está chata, vamos fazer algo diferente. Ah, eu lembrei, tem uns copos lá do templo do Deus Dagon, pega esses copos que meu pai trouxe lá da terra de Israel, nós vamos beber vinho nele. E aí, ele toma essa decisão. Esse homem aqui não estava preparado para prestar contas a Deus naquele dia. Ele achava que ele tinha todo o tempo do mundo. Aliás, deixa eu avisar para você, a linha que separa a graça e a paciência e o amor de Deus é muito fina, em relação também à ira e o castigo dele. É muito fina essa linha. A gente fala que a gente precisa amar. Paulo, em 1 Coríntios capítulo 13, versículo 6, ele fala, o amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. E às vezes a gente acha que amar alguém é concordar com todos os pecados. Esse homem, esse rei é confrontado, porque ele vê a mão escrevendo algo lá. Interessante. E ele não tem resposta para aquilo. Mas sabe outra coisa? Nenhum daqueles que estavam ali ao lado dele também tinha resposta. E Deus é assim. Havia todas as autoridades, talvez os caras mais sábios da Babilônia estavam nessa festa. Por que esses caras não conseguem responder? Porque tem um homem de Deus que está ali dentro, que a rainha mãe vai lembrar e vai dizer, Daniel é o homem que está iluminado pelo Espírito de Deus, ele sabe decifrar as coisas, Deus anda com ele, Deus está com esse homem, então vou mandar chamar ele. E aí o rei manda chamar esse homem, que eu quero saber que mistério é esse. E aí o rei oferece dinheiro, oferece ouro. Daniel fala, pode ficar com todas as suas coisas que eu não quero isso aí não. E assim é o homem de Deus não se corrompe. Ele mantém sua posição ao lado de Deus. Não é isso que vai resolver meu problema. Eu estou aqui, você mandou me chamar, eu vou te dar a explicação do que isso quer dizer. É interessante que Deus envia uma mão para escrever algo na parede. Você já pensou nisso? Imagina se aparece uma mão escrevendo uma mensagem ali agora. Indecifrável. Acho que a gente sai daqui correndo, não? Esse rei, quando viu isso, a Bíblia fala que ele tremeu. Todo o poder dele caiu por terra. Todo o orgulho dele foi revelado ali. E é assim nossa vida sem Deus. Quando a gente está vivendo no pecado, quando a gente está correndo atrás do pecado, quando a gente está blasfemando contra Deus, desprezando a Deus, desprezando a palavra dele, Deus vai colocar situações na nossa vida. Ele já colocou várias vezes isso na minha vida. Por amor a nós. No versículo 26, a explicação do profeta. E agora a explicação. Mene quer dizer que Deus contou o número dos dias do reinado do Senhor e resolveu terminá-lo. Sabe quem deu à Babilônia o direito de reinar naquela época? Foi Deus, Deus que levantou.
Ele falou para Abacuque: eu vou trazer os babilônios. Mas Deus pesou. E esse Belsassar já sabia da história do pai dele, Nabucodonosor. Você vê do capítulo Daniel, do 1 ao 4, ele tem sonho. Ele manda fazer uma estátua para ele. Ele manda jogar os amigos de Daniel na fornalha. E aí os amigos de Daniel saem vivos. Aí depois ele fica louco. Ele fica vivendo como um animal durante 7 anos, vivendo como um bicho. Aí ele se arrepende, ele volta para Deus. E eu acho que esse Belsassar viu toda essa história. E aí ele já sabia de tudo isso. Ele teve a oportunidade de usar a vida dele de forma diferente do pai. Mas ele estava lá duro, lutando contra a vontade de Deus. Deixa eu falar para vocês, jovens da igreja, você que tem pais cristãos, você vê a luta dos seus pais para te trazer para a igreja, para te ensinar a verdade, para te amar, e você fica duro, rebelde, lutando. Olha, toma cuidado com o seu coração. Você que é solteiro também, você que é casado, toma cuidado com o seu coração. O que você precisa ver mais para você se humilhar? Que o Daniel identificou: você não foi humilde. Irmãos, amigos, precisamos de homens e mulheres que vão viver nessa época com profundidade. Falta profundidade, falta maturidade. Alguns de nós resistem muito a ser maduros. Queremos viver como criancinhas. Queremos beber o leitinho. Mas Deus fala no versículo 27. Tekel quer dizer que o Senhor foi pesado na balança e pesou muito pouco. Isso aqui é assombroso. A balança de Deus é justa. Ele anotou tudo o que esse Belsassar experimentou lá no livro da vida. Todas as suas atitudes, todas as oportunidades que ele teve. Ele viveu do lado de homens de Deus, lá dentro do palácio. Ele teve a oportunidade de conviver com Daniel, com os amigos de Daniel. Mas esse homem se fechou. Se manteve irredutível. Deus falou: olha, sua vida foi pesada, meu amigo. Versículo 28. Pérez quer dizer que o seu reino será dividido e entregue aos medos e aos persas. Esse homem recebeu dons e talentos e riquezas, mas desperdiçou sua vida. Viveu para si mesmo, para os seus prazeres. Ele é semelhante ao rico da parábola do Lázaro, que tem muito dinheiro e fica indiferente com o pobre. Fica indiferente com Deus. E aí, irmãos, no versículo 30, veio a sentença final. Naquela mesma noite, Belsassar, o rei da Babilônia, foi morto. E Dário, o rei do país da Média, que tinha 62 anos de idade, começou a reinar no seu lugar. Vemos aqui a promessa de Deus se cumprindo mais uma vez. Deus deu o reino ao povo da Babilônia, Deus tirou e deu para outro. E é assim no nosso país também. É assim, as pessoas quando chegam no poder, o coração delas são revelados. O que eu faço com o poder que eu tenho? É assim com você, cristão, quando você começa a liderar uma igreja em casa, quando você começa a pregar o evangelho para outras pessoas. Nosso coração é revelado. E para terminar, Abacuque capítulo 3. Ele ouviu tudo de Deus, ele questionou a Deus.
ele lutou no coração para acreditar, para manter a fé. E eu quero terminar aqui, Abacuque 3, versículo 16 ao 19. Quando ouvi tudo isso, fiquei assustado, e os meus lábios tremeram de medo. Perdi todas as forças e não pude ficar de pé. Portanto, vou esperar tranquilo o dia em que Deus castigará aquele que nos ataca. Ainda que as figueiras não produzam frutas, e as parreiras não deem uvas, ainda que não haja azeitonas para apanhar, nem trigo para colher, ainda que não haja mais ovelha nos campos, nem gado nos currais, mesmo assim eu darei graças ao Senhor e louvarei a Deus, o meu Salvador. O Senhor Deus é a minha força, Ele torna o meu andar firme, como de uma corça, e me leva para as montanhas, onde estarei seguro. Amém? Então o profeta começa o livro dele espiritualmente, emocionalmente, de uma maneira triste, angustiado, aflito, duvidando. E olha como ele termina o livro. O que aconteceu do capítulo 1 até o capítulo 3? Esse homem obedece a Deus. Deus fala, vai esperar, vai orar, vai vigiar que eu vou trazer a justiça. Eu não sei se ele viu a derrocada do império da Babilônia, que durou 70 anos. Mas a promessa de Deus se cumpriu. Quando temos fé, confiamos no caráter de Deus. Quando temos fé, andamos tranquilos em relação aos planos de Deus. Quando temos fé, louvamos a Deus com alegria verdadeira. A fé produz alegria da salvação. Olha o versículo 17. Ainda que, essa palavra me pegou, ainda que o país não esteja valorizando a palavra de Deus, ainda que as pessoas estão honrando as coisas de Deus, desonrando as coisas de Deus, eu darei graças. Ainda que meu casamento não esteja tão maduro como eu gostaria, darei graças ao Senhor e louvarei seu nome. Ainda que esteja faltando as coisas na minha casa, eu vou dar graças a Deus. Ainda que os jornais tragam todos os dias notícia de instabilidade, desconfiança, falta de esperança, darei graças ao meu Senhor para sempre. Como manter a fé, irmãos, quando as coisas não fazem sentido? Porque aquilo que Abacuque estava vendo estava fazendo sentido para ele. E a gente está vendo tantas coisas acontecerem. E às vezes a gente pode cair no erro de perder a fé, perder a confiança. O profeta fala que Deus, no versículo 19, é a força dele. Que Deus torna o andar dele firme. E sabe uma coisa? Que o verdadeiro homem de Deus, a mulher de Deus, quando está andando com essa fé, quando está confiando nesse Deus, Deus leva ele para as montanhas. Por que essa palavra montanhas está aqui? Porque nas montanhas tudo se torna tão pequeno. E eu quero convidar você, encorajar você. Se você está sem alegria, você deve procurar em Deus as respostas, para que Ele mude seu coração. Mantenha sua fé. Deus vai fazer justiça. Jesus um dia vai voltar. Ele prometeu. E olha, Jesus, lá em Mateus 24, fala que Ele vai voltar quando as pessoas estiverem comendo, bebendo, se divertindo, se casando. E Ele vai vir como um ladrão. Eu espero que cada um de nós que está aqui hoje esteja preparado para esse encontro. Vamos orar.
Pai, muito obrigado, porque a fonte verdadeira da salvação é o Senhor, é Jesus Cristo. A verdadeira alegria é o Senhor. Pai, nós muitas vezes duvidamos das coisas, questionamos a injustiça, questionamos as coisas que deveriam estar acontecendo e não estão acontecendo. Pai, ajuda-nos a manter nossa fé na pessoa de Jesus. Ele é o autor e consumador da nossa fé. Ele, por meio da sua vida, sua morte na cruz, deu a cada um de nós a promessa de que um dia iríamos viver alegremente no reino do Senhor. Aqui na terra, às vezes, nós sofremos. Aqui na terra, às vezes, ficamos tristes. Aqui na terra, às vezes, pecamos, desonramos ao Senhor. Ajuda-nos a nunca desistir de Te buscar. Que o Senhor seja o nosso Deus, hoje, amanhã e para sempre. Em nome de Jesus, amém.